Aí, começando. Fala, galera, beleza? Mais um episódio do Zangbox aqui pra vocês, limpando aqui a mesa, porque a faxineira daqui sou eu mesmo, aí eu sou meio vagabunda e não fiz o meu serviço antes de começar o podcast. Gente, passamos por um mês muito fenomenal, só com mulheres. Aí veio mais 2 cabas fedorentos e eu tô trazendo outra mulher sensacional aqui pra gente, nessa terceira semana de abril. Não sei se vocês sabem, mas o mês de abril é o mês de conscientização do autismo. E é por isso que ela tá aqui. Ela é minha cliente, mas também se tornou uma amiga, assim, que eu posso considerar quase como uma irmã mais velha, uma mãezona. É o estilo dela. A gente vai falar disso também. E eu acho que o envolvimento com ela, com a empresa dela, com as pessoas que rodeiam ela, fizeram com que eu tivesse uma visão de mundo completamente diferente, principalmente ao que se diz respeito sobre o autismo. Você, quando se envolve com essas pessoas que são especialíssimas, é impossível você não ser tocado e não sentir que na mesma proporção em que elas são especiais, do mesmo tanto que elas são especiais, são o amor que ela tem para dar pra gente. E as crianças que têm o transtorno do espectro do autismo, com isso que ela trabalha com essas crianças, são crianças que transformaram as vidas, não só da gente que trabalha indo lá prestar um serviço, mas de toda uma comunidade, de uma empresa que cresceu demais, assim, num curto espaço de tempo. A empresa está indo para o seu 5º ano, já com 8 unidades, um centro administrativo, mais de 200 funcionários e muitas crianças sendo transformadas, tendo suas vidas transformadas, famílias tendo suas vidas transformadas pelo amor que ela aplica no seu trabalho e que ela faz questão que todo mundo que trabalha com ela também tem esse amor para dar, da mesma forma que as crianças têm para dar e você tem que ter para receber. Antes de mais nada, curta, compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário, certo? A exemplo do que já fizemos de teste com Letícia, esse é o 2º episódio que a gente está gravando e ao mesmo tempo transmitindo no Instagram. Então, se você não tem paciência ou quer ser surpreendido aí no seu dia a dia, mas você não tem paciência de assistir um podcast, 1 hora, 1h30, tal, não sei o quê, você segue @Zangbox no Instagram, Kawaii, TikTok, todas as redes sociais, que é lá que a gente vem postando os nossos cortes. E você vai poder conferir os cortes dessa entrevista e de outras entrevistas também. E se você quer ser surpreendido aí, tá no seu dia a dia e tal, quando você menos esperar, vai aparecer um pinzinho aí para você no Instagram dizendo que a gente entrou ao vivo, e é uma gravação de um episódio que você pode ter acesso à informação de forma inédita e mais para frente vai ser lançado. Então eu tô hoje aqui com doutora Tatiana Vanderlei, da Fono com Amor. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui com você. É engraçado porque me lembra a nossa primeira gravação. O primeiro podcast que eu fiz foi o seu. Foi, o Papo com a Fono. E aí é engraçado que agora eu tô do lado de cá tendo a obrigação de retirar todas as informações a respeito de Tatiana Vanderlei. Tati, eu sei que tem muita gente que está assistindo que sabe quem você é, mas também tem muita gente que está assistindo que não sabe, que ainda vai assistir e não sabe. Eu queria que você se apresentasse, desse suas credenciais aí, de quem é Tatiana Vanderlei. Eu olho para ali, Não, pode conversar Posso comigo, olhar pra pode você? olhar para lá, você pode fazer o que você quiser. Então, meu nome é Tatiana Vanderlei, eu sou fonoaudióloga, formada desde 2001, fui da turma pioneira, né, de fonoaudiologia, e desde a minha faculdade eu me apaixonei pelo mundo da pessoa com deficiência, né? Eu tinha dúvida se eu queria ser fono ou não,
Mas aí no último ano do curso, fui presenteada com uma criança com deficiência para fazer o estágio, né? E a partir daí, me apaixonei por essa área e estou nela até hoje, há 21 anos. Dentro desse processo, conheci crianças com autismo, me apaixonei, virou meu hiperfoco, né? Fiz 2 especializações, tenho algumas certificações, formações, enfim, tudo focado na área do TEA, do transtorno do espectro do autismo. Hoje, a Fono com Amor tem 5 anos, tá indo para o seu 5º ano de atuação. Em agosto. Como eu já disse, 8 unidades inclusive em outras cidades, né? Uhum. Quais foram os principais desafios, assim, na hora de fazer a transição? Porque se você me diz que teve um momento em que foi presenteada com uma criança para tratar, tal, se você passou pela formação, você teve a fase de estágio, e depois do estágio ter entrado em alguma clínica, até dizer assim, não, é a hora de eu fazer a minha história. Sim. Que momento foi esse, essa Virada transição, de chave. essa virada de chave? Quando eu me formei, eu fui imediatamente ser voluntária na APAI de João Pessoa. Então, eu terminei a minha graduação em dezembro de 2021, quando foi em fevereiro de 2001. E quando foi em fevereiro de 2002, eu já estava voluntária na APAI, que é uma ONG que trata de pessoas com deficiência. Lá eu conheci as mais diversas deficiências, né, incluindo o autismo, lá na APAI. E lá foi uma escola para mim. No mesmo ano, eu abri meu consultório, né? Então, eu trabalhei na APAI, trabalhei no meu consultório. Em seguida, eu fui trabalhei um tempo na prefeitura de Cabedelo. E ainda trabalhei também numa clínica de ortodontia. Nesse meio tempo, eu fiz a minha primeira especialização, que trabalhava na área de motricidade, que é a questão da musculatura da face, digamos assim. Porque eu precisava tocar nas pessoas, né? Assim, eu tinha que estar perto, tinha que estar próxima, fazer uma terapia mais diretiva com a pessoa, estando perto delas. Só que aí o tempo foi passando. Eu saí de um consultório, mudei para outro, em outra clínica, só que era uma clínica de odontologia. Passei 10 anos lá, passei 10 anos na APAI também. E aí, quando eu saí da APAI, eu decidi me dedicar só ao meu consultório, né? Então, estava nessa clínica de odonto, onde eu fiquei 10 anos. Só que o que eu percebia, os pacientes, eles começavam a chegar. E como era uma clínica que, apesar de ter 5, eu acho que tinham 5 consultórios, era uma clínica muito organizada, mas não tinha espaço para eles correrem, para eles brincarem, enquanto eles esperavam pela hora do atendimento deles. E isso começou a me incomodar, porque os pais ficavam segurando os meninos para eles não quebrarem alguma coisa do consultório, né, ou para eles não entrarem em uma outra sala, enfim, para não gerar nenhum transtorno no ambiente. E isso começou a me incomodar, porque eu achava que as minhas crianças, elas deveriam ter um espaço para correr, para brincar, para serem livres, enquanto aguardavam pela terapia. Dali, eu saí para uma outra clínica, onde eu aluguei uma outra sala. Essa clínica que eu aluguei a sala, era uma clínica de uma dermatologista. E lá era uma casa, o lugar. Só que também, assim, tinham outras salas alugadas, era uma clínica que, assim como a de odontologia, era uma clínica mais, assim, chique, né? Tinham coisas que realmente os meninos podiam quebrar com facilidade. Mas eles já tinham mais espaço para correr, tinham uma área externa, enfim. E aí, nesse lugar, a demanda começou a aumentar muito, e eu não conseguia mais dar conta de todos aqueles pacientes, porque eu estava começando a encaminhar para outras colegas, porque eu não tinha mais condição de atendê-los por conta de horários. Eu estava atendendo de 7 horas da manhã até 8, 9 horas da noite. Parava 1 hora para almoçar e voltava. Então, além de eu estar ficando muito cansada, né, eu também não tinha uma equipe para encaminhar esses pacientes, uma equipe que conversasse comigo, né, enfim. E aí, eu chamei algumas amigas para estarem comigo neste início de sonho, né? Aluguei uma outra sala. No final das contas, eu acabei que eu estava com 3 salas nessa outra clínica. E aí foi o embrião da Fono com Amor, né? Porque numa clínica eu já tinha 3 salas.
Então, foi quando começou comigo uma fono, que foi Raquel, que foi a primeira que veio comigo. Depois, uma psicóloga, que é Karine, que está comigo também até hoje. E uma terapeuta ocupacional, e Val, que é a psicopedagoga, que também está conosco na Fono com Amor até hoje. Então, essa foi a minha primeira equipe, né? E a partir dali, eu disse, não, se eu já estou com 3 salas aqui, né? Eu preciso da minha casa. Da casa deles, né, dos meus pacientes. Então, eu vou atrás de uma casa, pra mim. Então, achava que isso era uma loucura, mas encontrei outro doido igual a mim, que estava casado comigo, que é casado comigo. E aí ele disse, não, vamos embora, vamos meter a cara aí, vamos fazer. Que tem aquele adendo, né? Ele tinha a área específica dele e abandonou tudo. Isso, que ele era da área de civil, da área de obra, de engenharia, enfim. E aí ele deixou de fazer o que ele fazia para empreender junto comigo. E aí a gente conseguiu realmente uma casa, que o que me encantou no dia foi o espaço. Ainda não era grama, era aquelas rachinhas que chamam umas, né? Muita pedra, assim, mas eu visualizei a gente quebrando tudo aquilo e fazendo muita grama para os meninos correrem. Então, existia a casa, mas existia a área externa. E foi assim que a gente pensou no início da Fono com Amor. Uma casa onde eles pudessem ser crianças do jeito deles e que nessa casa eles tivessem um apoio clínico, né? Onde a família pudesse também usufruir da casa, usufruir da copa, se sentirem em casa. E esse é o espírito da Fono com Amor, né? É uma casa que é uma clínica. Mas o desejo que eu sempre tive no meu coração foi que os pacientes fossem porque eles se sentem bem, eles se sentem à vontade, porque é uma extensão da casa deles. O mais massa, eu acho que eu tô indo para o 3º ano, né? Com a gente, né? É o 3º ano que eu tô atendendo. E eu lembro de no 1º ano a gente fazer um material meio documentário, de ter entrevistado muitos pais, de ter entrevistado funcionários, e ser da boca de todo mundo assim, parece uma extensão da casa. Uhum. Então, quando a gente escuta isso, acho que o sentimento de tô cumprindo realmente o meu objetivo, o que eu queria para minha vida, para minha empresa, ele se torna muito mais fácil. Mas eu sei que para isso acontecer deve ter havido muita dificuldade. E quais foram assim os primeiros passos, as primeiras dificuldades ali no início da jornada de empreendedora? Agora minha vez de ter a minha casa, de fazer as coisas do meu jeito. Eu acho que a primeira dificuldade que a gente tem quando a gente decide empreender alguma coisa é a grana, né? É o dinheiro. Porque, tipo, você tá numa zona de conforto, querendo ou não, eu tava numa zona de conforto. Eu tinha um consultório alugado, que eu pagava com a minha própria produção, eu atendia meus pacientes, então eu tinha um valor que eu investia num aluguel. Você investe numa sala, é totalmente diferente do que você investir numa casa, né? Onde você tem que mobiliar a casa inteira, as salas todas, tem que contratar funcionário. Então, a primeira grande barreira foi vencer isso, de nos encorajarmos. Jefferson tem mais coragem do que eu nesse sentido. Mas eu tinha muito medo, eu tinha muita trava quando falava assim, vamos tirar um empréstimo. E uma coisa que eu acho muito massa, Jefferson vai ficar, esse fresco vai babar o programa todinho. Mas que eu acho muito massa de Jefferson, não é só a questão da coragem, mas o bicho é desenrolado. Uhum. Realmente assim, ele pode ser muito bom, como eu estou acompanhando aí as obras do centro administrativo. Beleza, ele entende tudo, é a área dele, ele trabalhou por muitos anos, ele se formou nisso. Mas pela forma que a empresa vem crescendo, a gente sabe que tem a questão do respaldo dos profissionais, a questão do feedback, da propaganda, do boca a boca, ou das vantagens de ter o atendimento particular, mas também de ter o atendimento por convênio, enfim. Mas tem que ter o dedo do administrador. Tem. Entendendo? E eu vejo que ele é muito responsável. Uhum. A gente já tem, assim, eu já propus 1001 loucuras. Esse ano mesmo a gente ia para mais um e ele disse, não, peraí, vamos com calma, porque eu até faço, mas eu preciso que a outra doida faça junto comigo. A doida sou eu. É.
E aí, assim, esse ano acho que tá se tornando assim, um ano de muito amadurecimento, sabe? Eu acho que de quando eu comecei ali no 3º ano, a gente via muito aquela garra de vamos fazer, vamos fazer. E agora não, a gente vai fazer. Mas a gente tem que fazer, né? Mas para fazer o novo, eu quero que todas as outras estejam estáveis. Isso, E eu acho que isso é o que marca mesmo a evolução da clínica, e é o que vai trazer, de certa forma, esses depoimentos que são muito fortes. De profissionais, de funcionários, dizer que se sentem transformados por estar ali dentro, de pais que agradecem pelos resultados que são obtidos com seus filhos, e até de prestadores que vão de fora e se sentem bem em estar ali. Eu já disse a você, assim, na interna, já disse para Jefferson na interna, mas eu acho muito importante publicizar isso, porque eu sei que vai ter gente que vai estar assistindo. Quando a gente fechou aquele primeiro contrato, eu não tinha obrigação nem sequer de estar tanto tempo na clínica, sabe? Mas eu fazia questão de ir porque a gente se sentia bem. Graças a Deus. Se sentia bem. De muitas vezes chegar e do nada receber um abraço de uma criança. Quantas vezes eu não tive dentro de uma sala onde você estava fazendo um tratamento, ou a TO estava fazendo alguma terapia, ou a físio, a Tâmara estava com uma menininha pequenininha e tal, não sei o quê, e depois de um ano eu vi aquela menina enorme, eu disse, meu Deus, velho. E assim, depois de 3 anos juntos, ver também, por exemplo, a evolução de certas crianças, ou estar em outros ambientes, em outros clientes, e ver uma criança que é da Fono com Amor e muitas vezes ser reconhecido pela criança, ou dar um gesto de carinho para aquela criança e ver uma resposta dela de que numa primeira vez a criança se correu, por exemplo. E isso eu acho muito massa. E a gente vê isso nas festas, vê isso em tudo. Eu acho que realmente, assim, trabalhar com pessoas com autismo, especialmente com autismo, né? Transforma muito a gente, assim. Quando a gente tem a questão do amor genuíno, eu sempre falo muito isso, assim, porque eles conseguem acessar o nosso coração, né? Na pureza, na essência. As pessoas têm muito esse preconceito, às vezes, de dizer, não, porque a criança é autista, ela não é carinhosa, ela não abraça, né? Muita gente acha isso ainda. E não é verdade, né? Eles são crianças. Todo ser humano gosta de afeto. Todo ser humano. Só depende da forma como a gente se adequa para demonstrar esse afeto para eles, né? Porque muita gente acha que afeto é só você agarrar, beijar, abraçar, encher o menino, apertar as bochechas. Não é só assim, né? Se a criança, independente dela ter o transtorno do espectro do autismo ou ser uma criança neurotípica, ou seja, que não tem uma deficiência, tem criança que não gosta que você aperte a bochecha, né? E isso, muitas vezes, ultrapassa o carinho, acaba se tornando uma coisa aversiva. A criança não quer, né? Então, isso independe de ter autismo ou não. Mas toda criança gosta de carinho e afeto. A gente é que tem que modelar como é que a gente vai demonstrar esse carinho e esse afeto para elas e entender como é que elas estão passando esse carinho e esse afeto para a gente. Eu acho massa porque às vezes chegam pessoas lá que acham isso. Não, eles não olham, eles não chegam nem perto, né? E a gente vê que isso depende muito do perfil individual de cada um. Como todo ser humano tem sua personalidade. Então, eles também são diferentes, né? Todo mundo é diferente. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que cair por terra. Que eles são gelados, que não demonstram carinho e afeto, ou que não gostam de receber. De jeito nenhum. Os pacientes adoram apertar a gente, adoram quando a gente dá um cheiro, né? Adoram quando a gente abraça. Agora, sabendo o nosso limite e o limite deles, né? Então, e quando você falou de Jefferson, a Fono com Amor só é o que é porque tem nós dois juntos,
né? E uma equipe gigante por trás de nós. Mas assim, como nós dois foram aqueles que pensaram, né? Que pensamos na ideia, eu acho que são os propósitos de Deus, assim, de ter me colocado assim, que eu sou muito abestalhada, digamos assim, no sentido de amar demais, de ser aberta demais, de não gostar de confusão, de não gostar de briga. Eu não gosto nem quando o povo tá falando alto, eu já fico agoniada. Então, eu sou muito assim, eu gosto de acolher, de sentir, de estar perto, de escutar, de falar com as pessoas. Eu sou muito emoção. Ele é mais razão, apesar dele ser muito engraçado, né, louco também, assim, tem hora que tá nas doideiras dele, toda festa ele enlouquece, São né? as melhores festas. Então, mas na gerência da Fono com Amor, no administrativo da Fono com Amor, ele é muito assertivo, né? Nessas questões de ser racional. Porque realmente, se for só emoção, não flui. Se for só razão, não flui. Tem que existir o equilíbrio. E assim, para terminar a babada, a gente vê a assertividade. A gente vê a assertividade dele nos atos, inclusive quando ele dá, por exemplo, os cargos, os postos. Sim. Tá entendendo? Quem tá onde tá, principalmente nessa função administrativa, tá sabendo muito bem o que é que tá fazendo, tá entendendo? Uhum. E tá desempenhando. Não é porque é mais babão meu aqui ou alguma coisa do tipo. Não, a gente vê, por exemplo, a desenvoltura de Marcos para fazer o que ele faz na parte de logística da empresa. Tá entendendo? E assim, Marquinhos é um cara que eu gosto muito. Você falou de Jefferson. E aí eu quero te perguntar, como é que é trabalhar com o marido? Porque quando você tem um colega de trabalho que sei lá, é uma sócia, é um sócio, que no fim do dia vai cada um pro seu lado, com seus problemas, e no outro dia, de repente, chega de boa. Mas quando rola, porque a gente sabe que rola na interna, as batidas de cabeça, eu queria isso, você não deixou, porque eu fiz, porque isso, porque aquilo outro. Então, como é que é trabalhar com o marido? É difícil. Quem disser que é fácil tá mentindo, né? Porque, como eu disse, assim, são duas pessoas que são muito parecidas no sentido de serem engraçadas, de serem comunicativas. Eu acho que uma coisa que temos entre nós dois é o bom humor, assim. Ele é muito bem-humorado. E eu me acho também, não é uma pessoa humorada, assim. Não, você... Não tanto quanto ele, mas enfim. Ele é podcast, ele como stand-up comedy, essas coisas, ele tá nele. Mas é difícil, porque realmente a gente pensa muito diferente. Assim, como eu te disse, eu penso muito com o coração. Tipo assim, às vezes as pessoas me pedem uma coisa, eu tenho muita dificuldade de dizer não. Isso é de mim, muita dificuldade. Ele já não tem tanta dificuldade. Ele analisa a situação e ele age com mais racionalidade. Ele pensa mais, né? Então isso às vezes coloca a gente num embate. Porque eu queria que o negócio fluísse e ele me mostra que não dá certo e eu vou tentar convencê-lo. E às vezes realmente rolam umas faíscas no ambiente de trabalho. Mas hoje, né, a gente tá junto, vai completar 20 anos, completou no caso, né, que a gente tá exibindo em abril. Então a gente completou em março 20 anos juntos. Então a gente acaba, né, que conhece um pouco do nosso parceiro. Mas já hoje em dia eu acho que a gente consegue dividir bem isso, não levar para dentro da nossa casa as nossas questões de trabalho, né? Não levar os nossos perrengues, as nossas farpas que a gente troca, né? Dentro do trabalho que os nossos gerentes todos sabem, estão com a gente nesse momento dos fights, né? Não levar isso. Quando a gente entra no carro, às vezes a gente ainda tá pegando uma briga, né? Ou discutindo alguma coisa, mas quando a gente chega na escola dos meninos, que é para pegar os filhos da gente, acabou o assunto. Aí eles vão falar sobre a escola deles, a gente vai falar sobre outras coisas. E a gente evita também, né, quando estamos só nós dois, de ficar falando somente sobre isso. Não vou dizer que a gente não fala sobre o trabalho dentro de casa, porque fala, né? Mas que aquilo não nos afete a nível de casal, entende? De casal e de família.
leva um tempo até a gente atingir essa maturidade. Já levamos muita cacetada ao longo da vida, né? Tentando equilibrar isso. Já trabalhamos juntos antes, já tivemos uma empresa antes, né? Que não tínhamos ainda essa maturidade. A gente ia para o embate mesmo e isso estava afetando o nosso casamento. Mas aí a gente desistiu da outra empresa, né? Focamos no nosso casamento. Ele voltou para a questão da área de obras e engenharia. Eu continuei na minha área de fono. E aí a gente juntou de novo para fazer a Fono com Amor, e realmente essa daí tá super certo, a gente tá super bem. É mesmo, eu esqueci que essa outra empresa de vocês era uma empresa de organização de festa. E deve ser por isso que as festas de vocês são sempre tão boas. Nunca fiz esse link. Ou com uma ideia, ou com ideias tão únicas, né? Sempre tem alguma coisa ali que torna a festa diferente. Seja a atração, o cara que tá cantando, ou uma coisa que se contrata para fazer uma ativação. Ele pensa muito nisso. Na hora das festas, a gente... Porque ele gosta, né? Ele gosta da zoada. Então, eu gosto também, mas ele gosta mais. Então, ele sempre quer ter, nas comemorações que a gente faz com a equipe, coisas que as pessoas se sintam muito à vontade, que metam o pé na jaca, que sejam quem são, que se despojem, que fiquem sem vergonha, literalmente, né? Então, ele sempre pensa, bebida, bota o povo pra beber. O sonho dele é ver eu e Flávio bebo, né? Ele já viu o Flávio. Bota o povo pra beber até cair, tem gente que cai, né? Nas festas. Mas, assim, coloca, pronto, a última, um touro mecânico, tipo, pra galera se soltar mesmo e aproveitar. Porque o negócio que a gente gosta é de ver o povo aproveitando, né? Isso aí E ele sempre pensa nisso. Ele pensa muito na bebida, que são não sei quantos tonéis de chopp, né? Que chama, sei lá, os bichos de chopp, com coquetel, não sei o que, de rodo pro povo. E uma banda massa pro povo dançar. É uma coisa que satisfaz muito. Isso é as internas, viu, minha gente? Não se assuste, não. As festas das crianças é mais leve. Não, das crianças é fofo. Não tem isso, a gente teve o carnaval. Foi o primeiro ano do bloco da Fono com Amor, com o estandarte. Foi muito massa. Foi. Eu acho que a festa do Dia das Crianças tem que ser o marco do ano mesmo para os meninos. Mas uma coisa que vocês fizeram no ano passado que eu achei muito massa foi a Noite do Pijama, com as cabaninhas. Tudo. Que foram duas edições, na verdade, né? Três. Teve uma que aconteceu dentro da unidade. Isso. E teve uma que vocês foram para... Isso, é porque a primeira... foi na unidade Águia. Foi a primeira. Logo que a gente abriu, você não existia nas nossas vidas. E aí, a gente fez a segunda, já era em outra unidade, né? Que foi dentro da unidade, você já estava com a gente. E aí, veio a pandemia. A gente teve que parar, né? Com essa questão dessa melhora e tal. Na verdade, eu entrei depois da pandemia, né? Então pronto. Eu entrei em 2021. Pronto. Então, foi... E tu já participou de duas festas do pijama? Já participei de duas. Então já foram 4. Cara, não teve uma que eles fizeram com umas cabanazinhas? Eu lembro de uma feita no Jardim da Borboletas. Então, pronto, foi a segunda. Eu lembro dessa. Então pronto, foram 3 mesmo. Tu já tava com a gente, então. Foram 3. E essa da Estação Turma da Mônica, que eu acho que os meninos, assim, todas as festas, para essas crianças, sair do que é rotineiro, sair daquele comum, tudo vai ser sempre muito mágico, tudo é muito hiper para elas, né? Mas eu acho que ter o contato a Mônica, o Bidu, Cebolinha e tal, é diferente para eles. E acaba sendo uma diversão para todo mundo, né? Esses momentos, né, que a gente faz, que vocês também já tiveram com a gente, né? Que a gente chama o projeto Nosso Ninho, que na Estação Turma da Mônica foi uma das atividades do Nosso Ninho. É justamente trabalhando a inclusão, né? O objetivo é trabalhar a inclusão das crianças nesses outros ambientes para que elas e as famílias tenham a oportunidade de visitar esses ambientes, de saber como é, das pessoas conhecerem e desmistificarem essa dificuldade tremenda que pode se existir quando tem uma criança autista no ambiente, né? E ao mesmo tempo observarem as dificuldades que realmente existem para que eles possam se adequar a isso. Mas, sobretudo, é um momento de família.
ali. Por exemplo, vocês estavam com a gente no momento da praia. Já fizeram mais de uma vez, eu acredito Acho que também. a gente já fez umas 3 vezes a praia. Né? Então, na praia, a gente tá lá, as crianças, nós, enquanto organizadores, mas as famílias vão também. Então, é um momento das famílias com a gente e das crianças com a gente, suas famílias e entre eles. E não só entre eles que estão ali, vão irmãos, tem as outras crianças que também estão no ambiente, né? Então, de uma forma ou de outra, a equipe está ali para mediar alguma situação onde precisa de uma ajuda para essa inclusão acontecer de uma melhor forma. Mas o objetivo é proporcionar essa oportunidade de viver experiências em ambientes reais, assim, em ambientes sociais que de fato existem, que elas precisam frequentar, né? Dando a segurança para essas famílias de que, a gente tá aqui perto de vocês. Se por acaso precisar, estamos aqui, né, para dar esse apoio. Mas as crianças e as famílias, elas têm que ter essas oportunidades de irem para um shopping, né, de irem para um parque, como for o da Mônica, de irem para a praia. A gente já foi para a Bica com eles, então precisa disso, sabe, deles, de ser uma terapia que vai além dos muros da clínica, que ela vai para fora também. O que eu acho interessante das crianças, e que isso fique bem claro quando eu digo que elas são hiper, é porque, diferente de outras crianças ou diferente de outras pessoas, elas são hipersensíveis a determinados estímulos, né? A gente vê aí pessoas normais, vamos colocar dessa forma, de forma bem, bem chula, pessoas normais que não sofrem do espectro, mas que têm seus acessos de raiva, tem seus ataques de pânico, tem suas crises de ansiedade, e a gente sabe que aquilo ali nada mais é do que uma chave que virou num determinado ponto que foi acessado no psicológico. E a gente sabe que as crianças também, dentro desses espaços públicos, elas vão ter a hipersensibilidade que outras pessoas normais não têm, para ter esses acessos a determinados gatilhos. Então, eu acho que é muito massa quando sai do controle das 4 paredes da clínica, dos muros da clínica, porque na clínica, em casa, as crianças estão muito numa bolha, estão muito super protegidas. Super protegidas não só de ter o pai, a mãe, a tia Tati, tia Júlia, tia Juliana, não sei quem, para proteger, de cuidar, de fazer uma brincadeira, de não acessar esses gatilhos, mas também de não julgar, de proteger para não julgar, proteger de não discriminar. E infelizmente a discriminação não é à toa que existe a campanha de um mês específico para isso, que é para conscientizar as pessoas de que são crianças que merecem apenas uma atenção diferenciada e que podem sim, eu acho que isso é fenomenal quando você lançou a última unidade, acho que é a Lírios, onde você fala que quero dar a oportunidade de crianças com mais de 14 anos terem suas vidas de forma normal. Tá entendendo? De você o menino pode dobrar uma roupa, ele pode cuidar da cama dele, tá entendendo? Será que os pais têm que ter, e por muito tempo tiveram, e eu acho que o trabalho da Fono com Amor e de outras clínicas de trabalho com crianças com TEA é importantíssimo nesse sentido de: será que os pais têm realmente que temer tanto ter um filho e esse filho ser autista? É um bicho, é um monstro é um extraterrestre, é algo que realmente não tem cura, porque é um tratamento a longo prazo. Tá entendendo? É algo que vai se carregar pro resto da vida e você vai ter que ir tratando aquilo ali com o passar do tempo. Mas diminuir esse preconceito, hoje eu não gosto quando uma pessoa é indiferente a uma criança com síndrome de Down ou trata... isso é um retardado, é um abestalhado. Seu meu irmão não é, velho. É.
Eu já fui esse preconceituoso. E ter esse choque de por exemplo, quando o Marcos, porque as crianças chegam, abraçam, tal, não sei o quê. Enquanto a gente tava ali fazendo aquela pesquisa, aquele trabalho de gravação, onde eu não ia para dentro da clínica, eu só fazia os pontuais, beleza. Eu era indiferente total, eu era profissional apenas. Quando eu comecei a ter que ir para dentro da sala, a ter contato com as crianças, a ter que ficar ali na sala de espera, aguardando alguma coisa. No dia que eu tive que entrar na tua sala, que a gente gravou com o filho de Tâmara, que do nada o menino veio me abraçar, eu fiquei assim, tipo, meu irmão, nem o povo de casa me abraça. E essa criança tá me abraçando e eu fiquei todo sem jeito. Mas foi um sem jeito assim que foi bom, porque desconstruiu uma coisa que quando eu tive que gravar numa outra sala, eu acho que foi com Natana, eu tive que gravar e o menino tava elétrico e tava chorando, não, porque eu quero meu pai, porque eu quero meu pai. E ele vendo a câmera, ele ficava agoniado, mas o que é isso? E eu escutando o que tu já falava nos vídeos, e eu ia conversar e eu consegui tranquilizar, e ele viu um amigo e ele parou de chorar, e vamos fazer um acordo, tu faz isso aqui para eu te filmar, depois eu te mostro, e a gente conseguiu extrair aquilo ali, e ver que é só você ter um pouco mais de paciência, é só você ir atrás de informação. Exatamente. Tá entendendo? O tema desse ano é menos preconceito e mais informação, né? Eu acho que tem muito isso. As pessoas têm que ir atrás de informações reais, não ficar em fake news, essas coisas que acontecem, né? Quando a gente fala assim, que as crianças, como você disse, as crianças são hiper, né? Existe no autismo uma coisa que é a maioria deles, eles têm problemas de integração sensorial, ou seja, para eles muitas vezes o tato é demais, a audição é demais, ou pode ser de menos, né? A questão proprioceptiva, a própria regulação deles para o ambiente acontece de forma diferente. Então, alguns são mais aversivos, outros são mais hipoativos. Então, isso vai muito do individual de cada um. Mas a grande maioria das crianças com autismo, eles têm dificuldades de integração sensorial, eles têm desregulação em relação a isso. Então, por isso que muitas vezes, quando estão no ambiente, botam a mão no ouvido, ou às vezes quando estão mais excitados, enfim, mais nervosos, correm de um lado para o outro. Nós conseguimos equilibrar isso, né? Mas nós também fazemos regulação. Por exemplo, quando a gente está nervoso, a gente balança um pé, às vezes morde uma tampa de caneta, né? Rói uma unha. A gente está tentando se regular com aquela sensação que a gente está sentindo. Só que esse tipo de regulação é aceito pela sociedade, né? Tá ali nervoso, roendo uma unha, ok. Tá ali nervoso, acabou com a tampa do lápis, ok. Tá balançando o pé de forma frenética, ok. São comportamentos que a sociedade já normalizou, né? Mas você vê uma criança fazendo assim, ou correndo de um lado para o outro, todo mundo olha estranho, mas é uma forma que ele tá de regular aquilo que ele tá sentindo, né? A gente pode regular roendo a unha, ele pode regular correndo de um lado para o outro. Então, essas desregulações sensoriais nas crianças com autismo, elas acontecem em maior ou menor grau, de forma aversiva ou de forma hipoativa, digamos assim, de uma forma bem geral. Quem trabalha muito em cima disso são as terapeutas ocupacionais, né? Auxiliando essa regulação da criança como um todo. E aí, quando a gente realmente coloca as crianças, né, em ambientes sociais da sociedade real, a gente está preparando a criança para o mundo, né? A gente não quer que uma criança com autismo venha para fazer uma terapia para ele ficar para sempre precisando de terapia. As pessoas fazem terapia para terem alta, né? A gente faz um tratamento para a gente não precisar dele, mas a gente quer se tratar para a gente não precisar mais. A gente precisa ter alta. E eu falo muito isso para os pais. O que a gente quer é dar alta para as crianças. Por isso, também, que a Fono com Amor, na sua essência, ela foi criada para crianças da primeira infância. Então, a gente pensava muito na questão da intervenção precoce no início, né? Pegando bebês mesmo, assim, crianças que 1 ano e meio estavam demonstrando sinais de autismo, né? Mas se a gente vai pensar a nível de cérebro, quando nós somos bebês, a gente aprende muito rápido.
as coisas, né? É um cérebro que não tem ainda, né, muita evolução a nível de conhecimento. Ele está pronto para aprender. Então, tudo que chega... Então, tudo que chega é como uma esponja, né? A gente vai adquirindo conhecimento, para bom ou para ruim. Se a gente ensina só coisa ruim, também é mais fácil aprender coisa ruim. Mas a gente direciona a terapia para que esse cérebro passe a funcionar diferente. Porque quando a gente fala que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, está falando que é um transtorno do neurodesenvolvimento, do desenvolvimento neurológico, do desenvolvimento do cérebro. Então, é um cérebro que tem um transtorno, é um cérebro que funciona diferente em seu desenvolvimento. Mas se eu pego uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, e começo a dar estímulos diretivos, estímulos de um desenvolvimento neurotípico, esse cérebro, ele tem muito potencial de se transformar num cérebro mais próximo possível do desenvolvimento típico, do desenvolvimento normal, digamos assim. A gente refaz o funcionamento do cérebro, refaz sinapses nervosas quando a gente está estimulando uma criança. Não é diferente no transtorno do espectro, só que a gente tem que reorganizar um cérebro. Então, por isso que quanto menor, melhor, né? Só que o que é que acontece? Existem níveis de autismo, né? A gente tem crianças que são de grau mais leve, outras crianças nível 1, nível 2, que são crianças mais moderadas, que precisam de um suporte maior, nível 3, que tem um suporte maior ainda, que precisam de um suporte para as atividades de vida diária, para, por exemplo, trocar uma roupa, escovar os dentes, precisam de um apoio maior na escola, né? Então, existem os níveis do autismo. Quando eu pego uma criança que tem 1 ano e meio, 2 anos, que está demonstrando um nível 3 alto de autismo, a gente estimulando esse cérebro, o que é que eu quero? Autismo tem cura? Não, não tem cura. Mas eu quero que esse nível desça. Eu quero que essa criança que tem características de nível 3 passe para 2. Essa criança que tem 2 passe para 1. Então, eu quero trazer essa criança para um nível mais normal de funcionamento do cérebro. Entende? Por isso que a intervenção precoce é tão importante. Porque é um cérebro que está doido para aprender. Se eu jogar impulso ali naquele cérebro, estímulos naquele cérebro, é mais fácil dele aprender e redefinir a rota. Quando eu tenho crianças maiores, eu já tenho que fazer uma intervenção em um cérebro que já tem mais coisas já aprendida. Eu tenho que redirecionar de uma forma mais constante esse cérebro para ele aprender mais rápido. Que de repente é mais viciado, né? Tem de ter feito determinadas caminhos, coisas. Isso. Tá entendendo? E os pais, por não ter conhecimento, ceder. Não, e aí eu imagino como deve ser. Porque eu não sei se era questão de fato de um transtorno de espectro autista ou se era... Eu vou falar a palavra, mas não sei nem se é essa palavra que se usa. Demência. Eu tinha um colega, tempo de infância, que ele tinha um tio que era, tipo assim, que ele tinha um certo retardo, como se ele tivesse uma limitação de idade mental. Uhum. Então ele era um caba velho, tá entendendo? De seus 50 anos, que falava, conversava, tudo, mas que agia como uma criança. Uma criança de 10, 12 anos, mais ou menos. Uhum. E quando tinha os ataques de raiva, os acessos de raiva, tudo, de quebrar, de gritar, tal, não sei o quê. É isso que eu digo, sabe? Não pega aqui não. Tá, toma. Então, muitas vezes o pai os pais por não ter essa consciência, tome. E esse tome é o que pode dificultar no processo. Nesse segundo momento que a Fome com Amor tá começando a trabalhar agora com crianças de mais idade. Por isso que é tão importante a gente fazer o ensino, né, a terapia, o ensino, de uma forma generalista, naturalista, generalista, porque a criança, a pessoa, precisa aprender a se comportar, digamos assim, em casa, na escola e nos ambientes sociais, né? Quando
existe uma diferença, né? Existem pessoas com autismo, com transtorno do espectro do autismo, que têm deficiência intelectual associada, e existem crianças com espectro do autismo que não têm deficiência intelectual. Então, essa pessoa que você está se referindo, ela pode ser uma pessoa que tem deficiência intelectual, muito provavelmente, né? Que era antigamente chamada de deficientes mentais, ou seja, que tem uma idade cronológica diferente da idade cognitiva, digamos assim. Ou seja, eu tenho, 20 anos, mas eu penso como uma criança de 10 anos. Eu penso, ajo, eu aprendo como uma criança de 10, de 7 anos. Então, eu não tenho a capacidade cognitiva, né, de uma outra pessoa de 20 anos. Então, isso, provavelmente, essa pessoa tinha deficiência intelectual. Mas talvez ele não fosse autista. A gente não sabe se ele tinha estereotipia, tipo os movimentos repetitivos. A gente não sabe se ele tinha hiperfocos ou comportamentos mais restritos. A gente não sabe se essa pessoa tinha dificuldade de comunicação, sabe? Se tinha dificuldade de interação social. Porque isso define os sinais e sintomas do autismo, né? A deficiência intelectual, ela traz uma diferença entre as questões cronológicas e cognitivas. E isso não necessariamente acontece no autismo, mas pode existir também, entendeu? Então, é importante um diagnóstico diferencial aí. Porém, a forma como a gente age diante do comportamento de uma pessoa ensina essa pessoa se esse comportamento está certo ou errado. Então, se eu peço dizendo, Zang, me dá um pouco dessa jujuba, você me entrega e eu digo, obrigada, aqui foi ok. Uma regra social foi estabelecida aí de comportamento, né? Que é como a gente aprende a se comportar. É assim que você está demonstrando a educação, digamos. Se eu digo, Zang, me dá ou se eu, não precisa nem necessariamente dizer, mas vamos no exemplo de dizer. Se eu digo, Zang, me dá uma jujuba e você fala não. E eu, começa a gritar e você diz, tome. Você está me ensinando que peça jujuba e grite que você consegue. Entendeu? Por isso que a gente fala muito pros pais. E a longo prazo, não só a jujuba, né? Aí se estende para todo o resto, entendeu? E aí, se um pai ensina, mesmo sem querer ensinar, mesmo não sendo de uma forma voluntária, se ele ensina o filho o quê? Gritando, ele alcança o que ele deseja, esse tipo de comportamento vai se externar para todas as outras oportunidades onde a criança deseje algo. Então, eu estou desejando um brinquedo na rua. Tome. Que no colégio. Que o grito, o choro é intrínseco da criança, né? Não exatamente. Isso é qualquer criança, tanto que tem TEA, quanto, enfim, uma criança que não tá dentro do espectro. Qualquer criança vai realmente gritar. A primeira forma de comunicação do ser humano é o choro. A primeira forma, é a forma mais primitiva de comunicar. Então, é assim que a gente entende os bebês também, né? A mãe diz, ele tá chorando porque tá com fome. Esse choro agora é porque ele tá com dor. Esse choro agora é porque ele tá com sono. A gente começa a entender, né? Ele chorou desse jeito, eu vou botar para dormir. Surtiu o efeito, o choro é de sono. Então, a gente vai fazendo essas correlações. Só que depois, quando a criança vai crescendo, ela começa a falar mamã, papá. Quando ela começa a fazer isso, que ela começa a gritar, para chamar você diz, chorando não, fala mamãe. Aí o menino fala mamãe, porque ele viu que o choro não fez você vir para ele. O choro não fez ele comer o que ele queria, né? Quando ele chora para pedir alguma coisa, eu ensino, não, chorando não, fala para a mamãe, dá. Aí ele aprende a dar. Eu estou começando a botar o choro como comunicação em segundo plano e estou ensinando que ele tem que pedir, falar para poder receber o que ele quer, para poder alcançar o que ele deseja, né? Quando tá com dor, a gente chora. Quando a gente tá triste, a gente chora. E isso são questões que são fisiológicas, digamos assim, né? Da natureza humana. Eu tô triste, é uma emoção, chorei. Eu não vou dizer, não, chorar não. Fala, tristeza. Eu não vou fazer isso quando a pessoa está chorando. É adequado chorar quando se está triste. Mas não é adequado chorar e gritar quando se está pedindo alguma coisa. Isso a gente aprende a partir da consequência que o outro dá ao nosso comportamento. E isso é o que é mais difícil no autismo. Como as crianças têm as questões sensoriais que eu falei e têm as questões comportamentais que fazem parte do transtorno, é muito difícil para os pais entenderem isso. Tipo, não, ele precisa chorar. Né? Ele precisa chorar. Se o chorar for apropriado, está com dor, está chorando, válido. Se o chorar é por tristeza, válido. Se o chorar é por pedir, não posso validar. Eu tenho que ensinar como ele vai pedir.
né? Então eu não posso fazer isso, porque senão ele vai estar no mundo chorando e gritando para conseguir as coisas que ele quer. Na escola, um amiguinho não quer dar um lápis, vai chorar e gritar, né? Todos os outros vão olhar diferentes. A gente precisa ensinar essa criança. Então, ela precisa de mais atenção para aprender do que uma outra criança. Puxa aqui. Palavras-chave dentro do que foi falado nos últimos minutos. Você falou sobre níveis, certo? Nível 1, nível 2, nível 3, ponto. Você trouxe um relato de, por exemplo, na escola, ponto. Você vai saber onde é que eu vou chegar. Eu não quero um posicionamento político, um viés ideológico, uma visão ideológica, não é isso. Eu tento ser o cara mais compreensivo dos lados o possível, e até pela posição que eu ocupo hoje, eu não posso defender o lado A ou o lado B, eu tenho que estar bem imparcial sobre isso. Inclusive é engraçado falar isso porque eu entrevistei Letícia e eu disse que não existe imparcialidade no jornalismo, né? Mas assim, a gente sabe o que aconteceu qual que é a desgraceira que acontece no meio político do nosso país nos últimos anos. E entre mortos e feridos, acertos e erros, embora a maioria das pessoas queiram falar de erros, mas houveram acertos também, porque ninguém só erra e ninguém só acerta. Mas eu creio que um dos principais erros do último governo que tivemos, né, do governo Bolsonaro, foi o de querer nivelar por baixo as crianças que sofrem com o espectro do autismo, que era aquela lei idiota de excluir as crianças. Não tem parcialidade, a lei idiota. Não, é uma lei idiota. É uma lei idiota. De excluir as crianças. Isso, das escolas. Excluir, tornar optativo da escola receber ou não crianças com TEA. Que a gente sabe que caiu e hoje em dia as escolas são obrigadas a terem os seus espaços dedicados para essas crianças. Onde é que mora a minha imparcialidade na coisa? Que é onde pode chocar. Por partes, em partes, eu concordo. Em que parte? Uma criança, sei lá, nível 10... Só tem até o 3. Só tem até o 3. A criança nível 3, por exemplo, vai ser muito mais complicado para ela na escola. Não vai ser mais complicado para ela na escola. Não vai ser mais complicado não só para ela, mas para os outros alunos. Eu acho que o erro foi querer nivelar por baixo. Pegar a criança nível 1 e querer nivelar ou nivelar por alto, né? Sim. Querer nivelar todo mundo numa coisa só, que toda criança com autismo não merece ter acesso à educação, a não ser numa escola específica só para autista. Na verdade, ali, aí entra no campo... Existem várias questões para a gente falar sobre esse ponto, e é um ponto realmente polêmico. Mas assim, vamos pensar na lei. A lei fala que todo cidadão tem direito à saúde, à educação, ao lazer, a um monte de coisa. Então, todo ser humano, todo cidadão brasileiro, independente do que ele tenha, independente se ele tem autismo, se ele tem Down, que é a T21 agora, né, a trissomia do 21, se ele tem paralisia cerebral, se ele não tem nada aparente, se ele é neurotípico. Então, essas pessoas, todo cidadão brasileiro, ele tem direito à saúde, à educação, ao lazer, enfim. Quando a gente fala especialmente do autismo, que a gente sabe que existem esses níveis, e esses níveis eles estão baseados muito nos níveis de suporte. Nível 1, a criança é mais independente e não precisa de um suporte. 2, moderado, digamos assim, para algumas coisas precisa, outras não. 3, a maioria das coisas precisa, é o autismo mais severo. Todas elas têm direito ao ensino regular. Só que regular é dentro da sala de aula normal, né, do ensino regular, seja municipal, estadual, particular, enfim. Todos, não só eles. Uma criança com paralisia cerebral tem também, um Down tem também, um cadeirante tem também, um cego, um surdo, todo mundo tem. O que é preciso ser feito são as adaptações.
é tratar os iguais com igualdade e os desiguais na desigualdade. Então, por exemplo, se eu sou desigual à maioria, eu tenho que ser tratada com desigualdade, mas não é uma desigualdade de colocar ele para fora da sala. É desigual porque esse menino aqui não precisa de uma adaptação, esse aqui precisa. Eu vou tratar esse desigual a esse. No sentido de preciso promover adaptações para essa criança. Então, tratar o neurotípico na neurotipicidade e o neuroatípico na neuroatipicidade, mas dando suporte para que essa pessoa atinja ou tente atingir o típico, né? Então, por isso que é tão importante, por exemplo, vamos lá, eu sempre dizia isso quando eu trabalhava na APAE. Quando você está falando de uma deficiência visual, uma pessoa que tem deficiência, que é cego, um exemplo, né? Não vê nada. Você coloca para essa criança um braille, digamos assim, né? A gente tem aí divulgado livros em braille, então você dá, se essa criança sabe braille ou aprende braille, você dá acesso à educação a essa criança, a leitura, ela está lá com outras crianças na sala de aula. Quando você vê uma criança com deficiência auditiva, existem as próteses que pegam vários tipos de perda, mas se essa criança não é oralizada, por exemplo, não fala, você pode ensinar essa criança Libras, né? É necessário que exista um tradutor também dentro da sala de aula, mas essa criança está inserida. Existe uma ferramenta. Quando é uma pessoa, por exemplo, que sofreu um traumatismo e ficou em cadeira de roda, um deficiente físico, você faz uma rampa de acesso, né? Não comprometeu a pessoa neurologicamente falando. Mas quando você fala de transtornos de desenvolvimento, você fala de cérebros que estão funcionando diferente. Então é o acesso à aprendizagem no sentido de não tem um braille, não tem uma Libras, não, sabe? Se eu botar uma rampa, ele anda, não precisa de nada desses. Eu preciso adaptar os materiais. Como eu adaptei o Braille, um livro para Braille, eu preciso adaptar os materiais e as dificuldades dos materiais. Então, uma criança que tem um nível muito alto de autismo, um nível 3 de autismo, ele precisa de uma pessoa dentro da sala com ele. De um AT, que é um acompanhante terapêutico, que é um terapeuta que está lá, orientado pela equipe de terapia, né, para saber o tempo de espera dessa criança, quanto tempo essa criança tem que ficar dentro da sala de aula, quanto tempo ele precisa sair para se regular e para voltar. Então, precisa entender da individualidade da criança. Agora, se eu simplesmente pego uma criança com deficiência, boto dentro de uma sala e não faço as adaptações que essa criança precisa, ela vai ser mais um ali. O que é que existia antigamente? Eu participei, na época que eu era da APAE, eu participei de projetos. A APAE, para mim, foi uma escola. Eu tive a oportunidade de viajar, de participar, até de questões que envolviam a educação, mesmo sendo da área da saúde. O que é que existia antigamente? Não. Esse menino aqui, Zang, ele tem deficiência visual, está usando esse óculos, então ele não serve para ensino regular. Bota esse menino aqui. Numa escola especial. Tatiana, eu também uso, porque hoje eu não estou para ficar bonita pra galera, mas eu uso óculos também, deficiência visual, bota aqui. E o que era que acontecia? Isso aqui acabava sendo um depósito de pessoas com deficiência, que mudavam totalmente a estrutura de ensino, do ensino regular que estava ali, que tem toda criança tem direito, blá, 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 blá. Então, essas pessoas, elas têm que ser inseridas aqui, independente do grau de comprometimento que elas tenham. Mas quem tem que sair da inércia é quem está recebendo essa criança. A adaptação tem que ser de quem recebe, não de quem chega. E o que é que a gente favorece, dando uma inclusão responsável? O que é que a gente favorece para as outras crianças? O desenvolvimento da empatia, do respeito à diversidade, sabe? Da colaboração. Então, a gente torna crianças, se a inclusão for respeitosa, a gente torna as outras crianças que estão próximas às pessoas com deficiência, crianças mais humanizadas, que entendem que existem diferentes, que nem todo mundo é igual a elas, que nem todo mundo aprende como elas, entendeu? Então, é necessário que aconteça essa inclusão. Agora, colocar uma pessoa com autismo dentro de uma sala de aula e não dar subsídios para uma professora, não fazer material adaptado, não ter uma acompanhante na sala de aula, ela vai, talvez, dependendo do perfil dela, causar pânico nas outras crianças. Aí tudo que eu estou dizendo aqui de empatia, de humanidade, de colaboração, de respeito à diversidade, pode se transformar no inverso. As crianças podem começar a ter medo, a não querer se aproximar, a colocar
afastar do que aproximar. Então, tudo depende apenas da ação dos adultos, de quem deveria prestar uma inclusão responsável. Agora, é muito fácil eu dizer, não, é autista nível 3, é autista super comprometido, severo, bate, morde, não sei o quê, tira esse menino da sala, bota esse menino ali. É mais fácil eu desviar o problema do que eu tratar o problema. A criança é vista como um problema social, entende? E não como um cidadão. Então, a gente precisa pensar fora da caixa. No sentido de, esses meninos atrapalham os outros. Não. E eu acho que o grande problema, até pra dizer assim, porque, meu irmão, venhamos e convenhamos, o que você tá dizendo aí, pra mim, na visão de um empreendedor, é uma opção enorme de ficar rico. Se eu criar uma escola para crianças com espectro de autismo, quantas escolas não estão negando as crianças? Eu sei porque eu prospectei, sabe? E a gente sabe da dificuldade. E não pode. É ilegal. E é limitado. Vagas limitadas, tal, porque a gente só consegue abarcar tantos, porque a gente só consegue assim, não sei o quê. Tá entendendo? Então, se o cara simplesmente olha e diz assim, Tati olha e diz assim, pois pronto, agora eu vou criar uma escola. Meu irmão, é dinheiro, é muito dinheiro. Porque o pai vai querer que o filho, todo pai, independente se a criança tem TEA ou não, quer que a criança seja bem tratada, quer que a criança tenha educação de qualidade, quer ver o desenvolvimento do seu filho. Tá entendendo? Mas aí ele tem que criar uma escola de ensino regular. Não posso fazer só para autista. Entende? Aquela escola só para autista não pode ser a escola dele. Porque eu estou segregando assim também. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que criar uma escola inclusiva. Que era para toda escola ser assim. Então, eu vou criar uma escola. Minha gente que está ouvindo a gente, que quando o Zang fizer esse corte, ele tem que fazer esse corte. 1 a cada 44 crianças tem autismo. 1 a cada 44 crianças. E isso ainda vai cair quando sair a nova incidência aí do Centro de Controle de Doenças lá nos Estados Unidos, que é por onde a gente realmente se baseia sempre, vai ser mais do que isso, assim, mais no sentido de ser menos. Uma para cada 30, uma para cada, sabe? Mas hoje a última foi 1 para 44. E eu lembro de um slide que você mostra que, tipo, era uma para 1.000, uma para 500, uma para 100, uma para até... A gente tinha 1 a cada 160. Aí foi diminuindo. O último dado desse Centro de Ciências de Controle de Doenças dos Estados Unidos era 59 para 1. Quando saiu o outro, foi 44 para 1. Eu falo para todo mundo, eu digo, se você não conhece uma pessoa com autismo, você vai conhecer. Ou você conhece e não sabe que ele é autista. Então, o irmão desse rapaz aqui, a gente veio descobrir que o menino tinha TDAH. Pronto. Há pouco tempo. Depois de velho. E tem muito adulto se reconhecendo autista também, né? Então eu digo assim... Não, Flávio olhou e disse, eu tenho TDAH. Sim. Mas eu tenho TDAH, a gente tá falando de um cara que tem quase 50 anos, filha. Como é que uma pessoa que tem quase 50 anos ia identificar que tinha TDAH naquele tempo? Não faz. Entra nesse funil dessa lei idiota de dizer assim, separa, isso aqui exatamente. Não tem como a gente... Age normal, não age normal, era assim. A gente não tem como permitir, nos tempos de hoje, segregações, né? A gente sabe que o Brasil é um país altamente preconceituoso, não só a nível racial, como a nível de orientação sexual, como a nível de pessoas com deficiência. É altamente segregador e malvado. Nesse sentido de ser ruim, sabe? De quererem as pessoas à margem, assim. Se acham muito... Eu não posso nem falar um palavrão aqui, porque, enfim, é doutora Tatiana, tá falando, não é Tatiana, né? Mas se acham muito acima do bem e do mal, algumas pessoas, e acham que por uma pessoa ser gay, ou por uma pessoa ser preta, ou por uma pessoa ser deficiente, eles estão à margem da sociedade. A gente não pode permitir mais isso, né? Todo mundo nasceu no Brasil, é cidadão brasileiro, tem o mesmo direito de todo mundo. Se é humano, tem o mesmo direito no mundo inteiro. Então, a gente não pode permitir mais isso. E eu que trabalho na área da pessoa com deficiência, eu não aceito, e não é por mim, é porque não pode de verdade, tá na lei, é respeito com o outro, é respeito à diferença, e a diferença é muito importante. Se a gente fosse tudo igual, a gente não estava onde a gente está hoje.
Né? A gente tem que respeitar o diferente. Uma pessoa que pinta o cabelo de azul, outra pessoa que tem o cabelo cacheado, uma pessoa que é careca, uma pessoa que é metade careca, metade cabelo. Enfim, né? A gente precisa respeitar todo mundo nesse sentido. Se a gente se respeitasse, as coisas fluiriam muito mais rápido. Não tinha essas porcarias de violência no mundo inteiro. Né? Tanta gente morrendo. E é uma coisa que eu venho falando assim, sempre que eu trago pontos polêmicos, por exemplo, Letícia, preta, mulher no meio do jornalismo. Durante o mês de março eu trabalhei muito isso, a questão da mulher ter que se provar mais, da mulher ter que ser maior do que o homem, mostrar que consegue fazer também alguma coisa nesse sentido, sabe? Para poder quebrar. Uma coisa que eu sempre falo a respeito de preconceitos, de racismo, de tantos ismos, de tanta fobia que existe, é o seguinte: a geração, eu acho que até da tua pra cá, a tua se confunde muito com a minha, porque a diferença de idade é de até 15 anos, então não deu tempo de ter um menino, então eu acho que tá dentro da mesma geração. Mas, por exemplo, eu não posso brigar com minha mãe. Sim. A minha mãe vem de uma formação totalmente diferente. Da mesma forma que João, teu irmão, ele não pode brigar contigo pra te mudar, pra te convencer, tá entendendo? E eu acho que é onde mora a idiotice das pessoas. Acho que tá todo mundo querendo provar que tá certo, tá todo mundo querendo provar que o seu lado tá certo, quando na verdade ninguém tá. Vamos pela analogia do nosso planeta. O nosso planeta é redondo, ou seja, não tem lado. Exatamente. A gente vive num círculo não tem lado, tá entendendo? Então dizer a direita ou a esquerda, o comunista ou o capitalista, isso aqui tá errado, isso aqui, o certo e o errado, são tudo concepções de prós e contras, tá entendendo? Então eu vejo muito assim: se sua mãe aí eu jogo porque, por exemplo, tua mãe e teu pai é outra geração. A educação que eles receberam, a forma que eles foram educados, tudo isso é uma forma completamente diferente, e seriam pessoas que teriam a liberdade de serem preconceituosas, de terem racismo e tal. Errado, mas eles teriam a liberdade por eles virem de um tempo completamente diferente. Se eles são pessoas compreensivas, amorosas, que têm paciência de escutar, que dão o ouvido, que têm o coração aberto para mudança, show de bola. Mas, por exemplo, eu assisti uma série, que é a série Justiça, tá no Globoplay, e tem um caso lá que a menina bota um chifre no noivo, e o noivo vê a cena e mata os dois a bala. Minha avó olhou e disse: bem feito. Vovó, não, meu filho, isso aí lavou a honra com sangue. Então, quando eu vejo um discurso como esse, eu penso assim: eu vou brigar com essa pessoa só para dizer assim, a senhora está errada, e se a senhora achar isso, a senhora vai para... Não, é tentar convencer de uma forma diferente, e que se não conseguiu convencer, tudo bem. Porque a gente está tratando de uma pessoa com quase 90 anos, que no tempo dela, botar um chifre no marido era pedir para levar um tiro, tá entendendo? E eram outros tempos. Então assim, a gente vem mudando, o mundo tem progredido, tá entendendo? E é só uma questão de tempo, de paciência. Eu sei, dói, é chato, é complicado, mas eu acho que se a pessoa que quer mostrar que tá certa conseguisse ter a consciência de que o certo é o certo dela, mas pode não ser o certo do outro, e aquele que tá sofrendo conseguisse entender o porquê de determinada pessoa agir daquela forma, tá entendendo? E ter essa compreensão, a gente não vivia essa briga tão
É porque, na ruim. verdade, quando a gente fala assim, na verdade, a gente está reconstruindo, né, questões culturais muito fortes. Quando, no passado, você falando aí, no passado existiu a eugenia. A eugenia era, nascer uma criança com deficiência, mata. Nascer uma criança, sei lá, com síndrome de Down, mata. Nasceu uma criança com paralisia cerebral, mata. Porque eles estavam fora do esperado para a espécie. Então, era isso que se fazia, né? Não, esse daqui não presta, não serve, veio com defeito, tira, mata. Porque todo mundo tinha que ser da mesma linha de fabricação humana, todo mundo não podia ter defeito, né? Nesse nível de defeito. Então, a gente pega essa questão cultural da eugenia, que também aconteceu com outras coisas, por exemplo, eu quero uma raça pura. Eu acho que judeu não é puro, mata todo mundo. Entendeu? Que também foi feito isso no passado, né? A mesma coisa com a questão das questões raciais, que vem da escravidão, né? Onde negro não era visto como gente, era visto como bicho, se tratava como se tratava. E aí o ranço desse período, né, reflete até hoje, né, com a população negra sendo a população que tem menos acesso à educação, que é uma população onde, quando você vê uma pessoa que se destaca, né, todo mundo enaltece, mas não era para acontecer isso. Isso é ranço de uma época cruel, aonde as mulheres também no passado já foram apedrejadas, né, porque traíram os maridos ou porque fizeram alguma coisa que importunava os homens, ou quando, por exemplo, adultério era visto como crime, né? Então, tudo isso são ranços de uma cultura que realmente era uma cultura machista, uma cultura preconceituosa, né, e que foi aceita durante muito tempo, né, onde mulher deveria ser submissa ao homem, obedecer tudo, absolutamente tudo, onde mulher deveria só servir para procriar e não para sentir desejo com o seu marido, né. Então, todas essas coisas a gente foi gritando, né? As pessoas foram gritando, as mulheres queimaram o sutiã, os negros, muitos morreram por conta disso, os deficientes foram demonstrando que são pessoas. Então, hoje a gente, quando fala, por exemplo, de uma pessoa mais velha e tudo, a gente vê como isso ainda está, né, enraizado na cultura da época, né, e como essas pessoas também vêm melhorando ao longo do processo. É muito difícil, sim, uma pessoa de 90 anos, 94 anos, sei lá, que já tem uma opinião de uma época, né, formada, a gente querer mudar essa pessoa. Eu acho que o que tem que existir, na verdade, é a gente abrir para o debate. Como você disse, vou conversar com ela. Não, vó, não é assim. Você expôs sua opinião. Mas realmente a gente tentar convencer uma pessoa de 90 e poucos anos, né? A gente fala e respeita. Né? Eu falo isso porque, por exemplo, minha avó é minha paixão, né? E a gente, felizmente, a gente tem uma pessoa dentro de casa. Tivemos pessoas dentro de casa, meu avô também era dessa forma, que tinham sua opinião formada e sua opinião forte, sua opinião firme. Mas que a própria vida deu cabo de mostrar que não era aquilo. As coisas foram mudando e foi se aceitando que as coisas mudaram. Até que emitir uma opinião como essa e receber não é, mas não é por quê. E isso foi o massa, tá entendendo? Abriu para um diálogo, né? Isso foi o massa. Não pode fazer isso não, vovó. Exatamente. Eu sei que no tempo da senhora, tal, não sei o que, lá vai, era desse jeito. Eu acho certo? Não. Provavelmente eu teria uma reação muito parecida, mas eu não faria porque eu sei quais seriam as consequências. Então hoje existe consequência para isso, tal. E aí você começa a conversar e começa a trazer a informação e fazer o serviço de conscientização. Tivemos N movimentos que mudaram o mundo. A gente teve queima de sutiã, movimento feminista, a gente teve Panteras Negras e tantos outros movimentos que mudaram a forma de pensar a respeito do povo preto. A gente tem uma discussão muito forte hoje dentro do parlamento, com bancadas, com isso, com aquilo outro, a respeito de posicionamento sobre N coisas, tá entendendo? Representatividade, né? De representatividade, tudo. Eu só acho assim, as pessoas que querem alguma mudança, elas deveriam
procurar mudar quem muda alguma coisa. Tá entendendo? Porque, infelizmente, hoje, você pode gritar, você pode esbravejar, não vai fazer muita diferença, não. E você tem que saber fazer, né? A gente tá vivendo um tempo muito diferente daquele que a galera ia pra rua pra gritar abaixo ditadura, fora colo, nego é gente e mulheres podem e não sei o quê. A gente tá vivendo um tempo muito diferente. Que aqueles eram tempos mais agressivos, tá entendendo? Hoje são tempos que as pessoas não estão agindo tanto pela agressividade. Isso é bom por um lado, porque ninguém morre, né? Não por isso, morre infelizmente pela incompreensão de um lado a respeito daquilo ou daquilo outro, pelo próprio racismo, pelos preconceitos. Mas não porque você está lutando pelo seu direito ou gritando determinada coisa, pedindo alguma coisa a seu favor, tá entendendo? Mas eu vejo muito assim. Eu sempre levei isso, é uma lição que eu levo da igreja, sabe? Quer mudar o mundo, comece pela sua casa. Exatamente. Então, se você quer ajudar nessa mudança, ajuda em casa. Converse com o povo de casa. Comece por você, né? Comece por você. E aí eu vejo, por exemplo, isso na Fono com Amor. Quando você cria o Instituto Tatiana Vanderlei, com essa perspectiva de vamos ajudar a transformar o mundo, não só transformando as pessoas que estão na nossa bolha, mas acolhendo quem está fora precisando de o Instituto, ele foi criado, e eu comendo jujuba aqui. O Instituto ele foi criado com esse propósito, né? De disseminar informação. Então, porque realmente esses rompimentos de barreira, essas reconstruções que a gente está fazendo, tudo tem que vir pela informação. Hoje em dia, as nossas armas deveriam ser as nossas palavras, as nossas ações, o diálogo, o respeito. Eu acho que assim a gente chegaria num mundo melhor, bem mais rápido, né? Eu acho que a agressividade não leva para canto nenhum, só gera mais raiva, mais violência, é um looping eterno que as pessoas ficam. Mas o Instituto ele foi criado para isso, né? Para a gente aproximar as pessoas do conhecimento, né? Trazer para os pais, trazer para os estudantes, trazer para os profissionais informação para desmistificar muitos estereótipos que as pessoas têm em relação às pessoas com deficiência, assim, principalmente em relação ao autismo. Então, a gente promove cursos gratuitos, cursos pagos. Agora, esse mês de abril, a gente vai estar promovendo o seminário, o TEA com Amor, né? Que aí, depois a gente lança as datas para vocês. Mas tudo, o seminário mesmo, vão ser 2 quilos de alimento que a gente vai cobrar, porque a gente já vai ajudar um outro lugar, né? Que a gente vai doar para o Hospital Laureano. Então, ele foi criado com esse propósito, de capacitar pessoas, né? De formar pessoas. A gente tem cursos de formação, a gente tem curso de capacitação para os pais, a gente tem esses seminários que a gente faz. E na Fono com Amor a gente sempre fez capacitação, né? Você é testemunha, você e Caio e Flávio, que vão muito lá. A gente faz muito isso, disseminar conhecimento, porque é uma coisa que a gente nunca chega, né? No fim, de aprender. Então, eu acho que a gente também tem que repartir isso com as pessoas e incentivar que essas pessoas também saiam procurando por informações de qualidade, sabe? Uhum. Tu tem ideia de quantas crianças... É porque eu fico tirando, que eu vou comendo aqui, para não ficar croque. Eu já comi também, horrores. Tu tem ideia de quantas crianças, mais ou menos, se atende hoje? Quantas crianças e quantas famílias são atingidas por isso, de forma direta ou indireta? Hoje, pacientes na rede, né? Porque a gente fala rede. Nós somos 8, né? Nós temos 575. Então, aproximadamente 575. Eu acho que quando a gente coloca Campina Grande, passa para 600. Passa de 600 crianças, né? Então, nós somos uma rede aí. Quando você bota um pai e uma mãe, pelo menos 2 pessoas, a gente tá quase em 2.000 pessoas, né? Atingindo diretamente essas famílias. E ainda tem uns funcionários que hoje giram em torno de... Hoje a gente 200, tem... Né? Hoje, de equipe de terapia e terapeutas, a gente tem 194. E de CLTs, que são os funcionários, 70 e alguma coisa. Então, são mais de 260 pessoas, né? Com a gente. É uma grande rede.
Tem uma pergunta aqui a respeito desse lado, desse termo rede. Quando tu e Jefferson disseram assim, vamos enveredar por esse negócio aqui, vamos criar o espaço da gente. Já foi pensando em rede ou tu... Não, vou criar só o meu espaço e foi surpreendida? Nunca na história do Brasil eu pensei numa rede. Eu pensava que era uma salinha lá. Uma salinha não, a minha casinha, né? A Águia, que tinham 6 salas, e eu pensava que era aquilo mesmo, tava bom, né? E tava ótimo, realmente. Mas, a partir do momento que as pessoas foram acreditando no nosso trabalho, acreditando no nosso projeto, nos nossos valores, na missão, na forma como a gente acolhia as pessoas, foi chegando mais gente, e em 6 meses a gente abriu outra unidade, né? A gente inaugurou a Águia e abriu a Borboletas. Aí eu acho que menos de 1 ano, 8 meses depois, a gente inaugurou a Passarinhos. Aí, no carnaval que a gente tava, veio a pandemia. No carnaval da Passarinhos, que foi a inauguração, veio a pandemia. Dentro da pandemia, a gente inaugurou a Girassol. E eu achei isso uma coisa totalmente louca, né? Quem explica você abrir uma outra unidade... Enquanto todo mundo Enquanto o povo tava fechando as portas, né? Então, assim, pra mim, surreal. O dedo de Deus, sempre, o tempo todo. E aí, a gente abriu a Girassol. Depois da Girassol, a gente acabou que abriu a Orquídeas, né? Que é a nossa unidade dos intensivos. E abriu a Lírios, quando a gente viu que muitas pessoas maiores de 12 anos estavam sem assistência. Então, a Lírios para jovens de 12 a 25 anos. E agora, por último, a gente abriu a Borboletinhas, né? Que fica do lado da Borboletas. Que engraçado. Eu ainda não cheguei lá, mas vou chegar. É no murinho, assim, atrás da Borboletas, assim. A gente só fez quebrar um muro, pá, e entra. Nesses dias... Tá vendo? Nesses dias, o bairro dos Estados vai se transformar em Fone com Amor, né? Acaba quando procurar, que bairro é esse aqui? Fone com Amor, esse bairro. As casas do bairro dos Estados todinho, meu amigo. Mas aí você fala de 8 unidades. As unidades, elas têm funções específicas? Ou todas trabalham de uma mesma forma ou interligadas por alguma coisa? Tipo... Na unidade 1 você encontra só isso? Não. A gente fez umas divisões, mas assim, muito pontuar, né? A maioria das nossas unidades atende crianças de 0 a 12 anos. Então, a Fone com Amor, ela foi criada para isso, né? Com esse primeiro objetivo. 0 a 5, intervenção precoce, de 5 em diante até 12. Para a gente estar atendendo sempre a faixa etária de crianças e ali uns pré-adolescentes e tal. Então, a Águia, a Borboletas, elas atendem tudo. A Águia, Borboletas, Girassol, Passarinhos, elas têm todos os atendimentos. Fono, TO, físio, psicóloga, psicopedagoga, psicomotricidade, um monte de coisa. Mas aí a gente viu a necessidade de fazer uma unidade para os intensivos, aonde são as ATs que atendem aquelas crianças 2 horas por dia, todos os dias. Então, para isso, a gente fez uma unidade só para isso. Então, na unidade Orquídeas, é só a terapia intensiva. As crianças, muitas vezes, fazem a terapia intensiva lá e fazem outras terapias nas outras unidades. Então, você vai fazer a terapia intensiva, faz 2 horas ali e vai, por exemplo, para Passarinhos, para fazer Fone TO, entendeu? Mas na Orquídeas é só o que tem de intensivo. E a Lírios a gente fez... especificamente para os adolescentes e jovens, porque ela funciona diferente, ela é uma casa terapêutica, a Lírios. Então, eles usam tudo da casa. Eles fazem o lanche, eles têm um quarto que eles arrumam lá. A depender do que a terapeuta vai fazer com eles, né? Eles jogam videogame, né? Eles têm um momento de salão de jogos lá. Então, é simulando a casa deles. Para quando eles forem maiores, né? Eles conseguirem, ou na idade que eles já estão, eles já começarem a se adaptar para uma futura vida independente. Dentro de casa, a gente tem que dar conta de tudo. De lavar, passar roupa, lavar prato, né? Preparar a própria comida, forrar a própria cama. Então, isso eles aprendem lá. Aí você fala que, por exemplo, tem unidades que tem físio, psicomotricista, fono, ATTO, N especialidades. Por quê? Por que tantas especialidades? Você é fonoaudióloga. Por que não só
fono e... Porque quando a gente pensou em criar... quando eu visualizei a Fono com Amor, eu pensei num lugar onde os pais pudessem fazer tudo que uma criança com autismo precisa. Como uma criança com autismo tem um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta principalmente as capacidades de comunicação, interação social e comportamento, essas crianças em geral precisam de fono, precisam de terapeuta ocupacional, precisam de psicopedagoga, precisam de um psicólogo, precisam de um psicomotricista, né? Precisam de uma leva de coisas, de terapias, que se eu fizesse só... vamos criar Fono com Amor, só fono. Eles iam fazer só fono ali, mas iam fazer TO em outro canto, psicólogo em outro canto, e os pais iam viver, né, rodando com esses meninos em diversos bairros, em diversos lugares. Então, a gente centralizou numa clínica só, né, todas essas atividades. Quando eu montei a Águia, era fono, TO, psicóloga, psicopedagogo, psicomotricista, né, o que as crianças precisam mais notoriamente. Algumas precisam de terapia alimentar, algumas precisam de musicoterapia, umas coisas mais específicas. E a gente pensava que ia ficar só ali, na Águia, que foi a primeira. Então, os pais iam circular dentro de uma própria unidade, a criança ia mudar só de uma sala para outra e iam estar na casa delas ali. Só que aí foram chegando mais crianças, chegou um ponto que eles fazem TO numa unidade e fono em outra. Mas a gente tenta que as casas sejam todas próximas para facilitar a logística, entendeu? Mas o objetivo é esse, que se faça tudo no mesmo canto com a equipe que conversa, né? Para que realmente flua a terapia. Certo. A gente vê que a clínica tem feito esse trabalho de expansão, abre novas unidades, já teve Campina Grande. Isso. Flor de Lótus. A Flor de Lótus, né? Que é a unidade de Jacão. Um beijo, Jacão. Existe pretensão para outros municípios? Zang, a gente já foi chamado, mas eu não tenho mais saúde mental. Sim, a gente já foi chamado, né? Já fomos chamados para várias cidades da Paraíba, já fomos chamados para estados, né? Por exemplo, eu já tive convite para ir montar uma Fono com Amor no Rio de Janeiro, para você ter uma noção, assim. Mas, realmente, assim, agora, no momento, não consigo. É como o Jefferson diz, né? Eu quero agora, nós queremos deixar tudo redondinho, arrumado, acalmado, né? Com as nossas unidades aqui. Temos 7 unidades em João Pessoa, 1 unidade em Campina. Acabamos de inaugurar Borboletinhas, que você não conhece ainda. Foi agora, em fevereiro. Então, para a gente suprir uma demanda que estava sem atendimento, muitas crianças sem atendimento. Então, agora a gente quer respirar, sabe? Respirar, deixar tudo organizado, né? Da forma que a gente sempre fez e faz. E essas questões de expandir para além dos muros da Paraíba, ou enfim, até dos muros de João Pessoa mesmo, é uma coisa que a gente vai pensar para frente. Agora eu não penso nisso, não. Não tenho saúde mental para isso no momento. E é importante ter saúde mental, né? Muito importante. Tenho 2 filhos e um marido, né? Para dar conta também. E o marido dá mais trabalho que os meninos. Demais. Né, Caio? Pronto, agora ele vai dizer, eu sabia que ele não ia passar o podcast só todo de me babando. Tinha que dar uma cacetada. Mas nessa altura eu acho que ele não tá assistindo mais, não. Já disse, não, tá bom, já conheço minha mulher, não precisa estar assistindo mais, não. Já deu a visualização, já deu o like. Como é que eu posso dizer? Eu acho que o trabalho de vocês de fazer, até pela quantidade de vezes que eu vi você ir para fora, né? A clínica ir para fora. Eu acompanhei treinamento na Estação Turma da Mônica, eu acompanhei Semana da Fonoaudiologia na FCM. E eu vejo que você constantemente é convidada e dá palestra, tudo, faz treinamento, faz reunião com os pais, tem treinamento interno. Abriu o Instituto Tatiana Vanderlei, mas mesmo assim, com esses 5 anos, com esse trabalho, você tem qual que é a percepção que você tem da comunidade como um todo, da sociedade? A gente sabe que o preconceito existe, mas são pessoas que hoje
tem mais conhecimento, tem mais aquela sensibilidade para com o autista? Muita gente tem. Muita gente. Eu acho que o grande marco nessa área são os pais, né? Os pais das pessoas com autismo, eles são ferrenhos no sentido de dizer, respeito meu filho, sabe? Que esse estereótipo caia, meu filho tem direito, e realmente são os pais que começam os movimentos, né? Por exemplo, a PAI foi criada por um movimento de pais também, né? De pessoas que tinham deficiência intelectual, que tinham síndrome de Down, e a partir daí surgiu uma associação que é um movimento no Brasil inteiro, né? E aí também, hoje, o que se dissemina sobre autismo, o que se sabe sobre autismo, a análise do comportamento ABA, que é tão falada, a ciência ABA, os pais que trouxeram isso, sabe? Essa importância e essa, como é que eu posso dizer? Essa busca incessante pelo conhecimento, pela capacitação específica para tratar o transtorno, isso a gente deve muito aos pais, né? De ficarem cutucando a gente enquanto sai da zona de conforto, saia da zona de conforto. E aí, quando a gente começa a estudar o autismo, pra gente que ama mesmo, a gente não para mais nunca. Tipo, se eu vejo que tem paciente meu que é hiperfocado em dinossauro, se eu vejo que tem paciente meu que é hiperfocado em ventilador, eu me tornei uma pessoa hiperfocada em autismo. Eu só compro livro de autismo, eu só assisto coisa de autismo. Jefferson acha um saco isso, porque eu não leio um livro de romance, eu só leio coisa de autismo. Eu tenho um hiperfoco, que é estudar... Tá bitolado, estudar mas autismo pro bem, né? o tempo todo, toda hora. Mas é uma coisa assim, que é muito desafiador, eu falo isso sempre. Quando você pensa que tá chegando ali, aí você, né, quando chega na meta, dobra a meta. Quando chega na meta, dobra a meta. É isso. Então, eu acho que sim, melhorou muito, mas a gente ainda tem muito a melhorar, né? Eu acho que ainda existe muito rótulo em cima disso, muito descrédito em cima deles poderem ser pessoas que tenham qualidade de vida, que tenham vida independente, sabe? E isso eu acredito demais, assim, demais. É massa quando você tá agora com os maiores, que você vê que tem na universidade, né? A gente tem paciente lá que está na universidade, né? Então, poxa, dá para eles serem o que eles quiserem. Agora, só dá para ser o que quiserem se eles tiverem um apoio maior, né? Para que a gente possa... É o que eu falo muito, são meus passarinhos, né? A gente fortalece as asas deles, né? Eles precisam de alguém para dar essa fortalecida nas asas e depois a gente fica contemplando os voos. Eu tenho vários passarinhos hoje em dia que eu contemplo voos que eram desse tamanho e tiveram alta, pequenininhos, né? Então eu faço questão de publicar quando a gente dá alta, para também esse rótulo cair. É terapia para sempre. É terapia para sempre para quem precisa. Quem não precisa, vai voar sozinho. Não é isso que a gente quer para os filhos da gente? Que a gente eduque, né? E que depois eles caminhem com as próprias pernas. Por mais que doa na gente a independência de um filho, mas é o que a gente quer. Não é diferente com os pacientes da gente. Nem deve ser, né? Os pais não devem pensar, porque tem uma deficiência vai ser dependente de mim para sempre. Estamos trabalhando para que isso não aconteça. Penúltima pergunta da gente. O trabalho sempre vai para casa, porque você tem um marido. Uhum. E a gente sabe que, geralmente, os médicos, eles acabam indo para alguma especialidade por conta de alguém muito importante na família, foi um amigo, foi não sei quem, e aí você já disse, não, eu quis seguir essa área aqui porque eu tive uma pessoa que me marcou, uma criança que eu recebi e tudo. E como é que é viver isso para além da clínica, no dia a dia também em casa, que a gente sabe que Maria também é autista, né? Que Maria, minha? Sim. Amanda, ela não tem autismo, ela tem apraxia de fala, né? Ela tem dificuldade na fala. Até isso é bom tu falar, porque todo mundo... Eu, pelo menos, eu achava que era a mesma coisa. O autismo é a questão do transtorno do neurodesenvolvimento, né? Que acarreta tudo isso. A apraxia de fala é uma dificuldade de planejamento para os sons da fala. Então, assim, ela teve atraso para falar, né? Como tinha 1 ano e meio e não falava quase nada, eu achei muito estranho. E a gente já começou a intervenção. A apraxia, a gente pode dar o diagnóstico por volta dos 3 anos de idade. Mas, gato escaldado, né? Eu já comecei a fazer a intervenção nela quando ela tinha 1 ano e meio. Hoje, ela é uma pimenta, né? Então, a gente está investigando se não tem um TDAH,
né? Se não tem um TDAHzinho aí na minha pimenta, mas ela tem apraxia. Autismo, não. Mas também se tivesse, não tem problema nenhum. Tamo aí. Ia fazer tratamento pros dois. Eu digo assim, não é de ser um problema, mas tipo, viver isso mas até em casa. Quando você falou aí quando a gente se baseia, né, numa outra pessoa, eu pensei em duas coisas. A primeira, quando eu vi, né, na minha faculdade, a menininha que eu atendi que tinha paralisia cerebral, eu acho, Zang, que estava meio que assim no sangue, de verdade, no sentido de dizer, eu queria ser médica, né? E aí, quando eu entrei em fono, Painho foi uma pessoa que me segurou muito para eu não desistir do curso. Fiz 6 meses de fono, quero desistir, porque eu queria ver coisas de anatomia, de pegada, de não sei o que lá, sabe? Achava massa. E tinha anatomia na fonoaudiologia, né? Porque todo curso da área de saúde tem. Então, eu dizia... Pai, eu achei massa, não sei o quê, adorei fazer aula de anatomia, blá, blá, blá. Aí ele dizia, no próximo semestre tem de novo, segura um tempinho aí. Porque ao mesmo tempo que eu tinha anatomia, eu tinha outras coisas que não era tão na prática, né? Aí o segundo semestre eu tive de novo. Quando chegou no terceiro, no quarto semestre, por aí, segundo ano do curso, eu comecei a ver um monte de coisa, linguística, não sei o quê, que foi distanciando mais dessa área mais médica, digamos assim, né? E aí eu disse, não é isso que eu quero pra mim, não. Vou ficar estudando só esses negócios, que coisa mais chata. Eu quero é pegar no povo, né? Quero estar perto do povo, dos pacientes. E aí, quando essa menininha chegou pra mim no final do curso, eu vi que era aquilo que eu queria. Só que aí, tu falando agora, eu fiquei pensando. Meu tio é neuropediatra. Eu sempre vi o consultório do meu pai cheio de pessoas com deficiência, porque era um do lado do outro, o consultório de pai e o consultório do meu tio. Então, de uma forma ou de outra, por mais que eu não tivesse essa consciência, foi extremamente marcante para mim ter painho como dentista que tratava pessoas com deficiência. Tanto é que meu primeiro consultório, ele dividiu o consultório dele para eu poder atender com ele lá. Então, eu fiquei numa sala, meu pai dividiu pela metade o espaço dele, coisa de pai, né? Dividiu pela metade, ficou atendendo lá, eu atendendo no outro e meu tio no outro. Aí era pai e um dentista atendendo pessoa com deficiência, meu tio neuropediatra com pessoa com deficiência e eu fonoaudióloga tratando pessoas com deficiência. E hoje, quando você falou dos meus filhos, né, de Amandinha e João, achei engraçado porque agora, recentemente, o meu sobrinho, Raoni Filho, que tá né, desse tamanho, tá careca. Gigante, eu vi. Ele passou no Enem. E aí ficou careca, enfim, a gente foi comemorar. Aí João Francisco disse assim, mãe, ser fonoaudiólogo demora quanto tempo na faculdade? Sabe? E assim, ele, quando eu passar no vestibular, eu vou ficar careca. No vestibular não, que eu sou velha, no Enem. Eu vou ficar careca também. Aí eu disse, menino, tu tá querendo ser fonoaudiólogo? Então, assim, como é importante também, né? A questão do exemplo nesse sentido, que traz, né? O que a gente faz dentro da nossa casa reflete muito no que serão os nossos filhos. Né? Não só a nível de personalidade, de educação, mas o que eles serão mesmo, assim. O que é que eles vão fazer da vida deles? Trabalhar em quê? Qual é o talento deles? Né? Tá muito implícito, tá muito dentro deles também o que a gente tá plantando hoje, né? Para o futuro deles. Falar dos filhos, de boa. Qualquer mãe coruja, né? Vai dar aquela babada. As crianças e, querendo ou não, as famílias, né? Como é que você enxerga? Qual que é o significado dessas pessoas para você? Eu acho, quando eu penso nessas pessoas, eu penso realmente numa missão de vida, né? Hoje a Fono com Amor é minha empresa, né? É o meu sustento, né? Quando eu falo de uma questão financeira, da minha casa, dos meus filhos, das contas a pagar, digamos assim. Mas eu sei que ela é isso tudo para mim depois dela ser um sonho realizado, sabe? Depois de ela ser um projeto social muito forte, depois de ela ser um sentimento genuíno de querer amar e acolher as pessoas de uma forma real e verdadeira. Eu acho que é uma missão realmente que Deus deu a gente e a gente colhe os futuros dela em todas as esferas da nossa vida, eu digo. Os meninos são um sonho para mim. Assim, um sonho. Eu digo muito assim a Deus nas minhas conversas. Nós temos uma varinha de condão. É como se a gente fosse mágico, sabe? Dele ter dado a gente um talento
aonde a gente possa transformar a vida de umas pessoas. Eu pensava que eu só ia conseguir fazer isso se eu fosse médica. E uma pessoa chegasse morrendo e eu pegasse um ressuscitador e a pessoa voltasse a viver, sabe? Com o coração lá infartado e eu conseguisse que a pessoa voltasse à vida. Quando eu penso nessas crianças hoje em dia, eu penso na mágica que a gente tem enquanto terapeuta, junto com as famílias, de trazer essas crianças para a vida, sabe? Trazer essas famílias enlutadas, porque ficam com aquele luto inicial para a vida, de ter esperança, de pensar num futuro. E isso daí me alimenta mais do que talvez o meu feijão e arroz todo dia. Ou, na verdade, isso me faz degustar o meu feijão e arroz com um sabor muito melhor. Sabe, de ter certeza que a gente está no caminho certo, de ter certeza que a gente está ajudando pessoas, mudando vidas, transformando. E eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito melhor hoje, tenho muito que melhorar, mas eu sou uma pessoa muito melhor hoje porque eu tenho esses meninos perto de mim, né? Eu tenho os meus 2, João e Amanda, mas eu tenho 575 que eu sinto como meus também. Eu peço até desculpa às mães, eu digo, minha gente, desculpa, viu? Mas um pedacinho deles é meu. Quando eles estão aqui, um pedacinho, nem que seja a unha do pé, é meu. Eu me sinto muito feliz, assim, realizada pela confiança que as famílias têm na gente, pela equipe que a gente tem, né? Não só de funcionários, Júlia, Raíssa, Kevin, Jansen, Robson, Marco, que são meus gerentes, né? Meu marido e todo o resto, né? Nossos auxiliares, nossos porteiros, que a gente recebe tanta devolutiva boa dos pais. Quando chega, o porteiro é maravilhoso. Então, assim, a gente quer que essa essência esteja em todo mundo, sabe? Quando vocês chegam também, já é diferente hoje em dia, né? Os pais gostam, se aproximam, conversam. As pessoas confiam na gente, né? A nossa equipe de terapeutas, que eu tô sempre instigando ali, as meninas hoje em dia já são tudo eletrizadas para aprender cada vez mais. Então, se não for o corpo completo, né, ele acaba ficando doente. Então, o que a gente tenta é que todas as partes do corpo estejam saudáveis e felizes, né, para que ele funcione, o corpo sendo a fonte com amor, né, para que ele funcione da melhor forma. Mas o que faz o coração bater são as crianças. Show de bola. Essa foi a última pergunta. Eu quero deixar você agora com suas considerações finais e também uma mensagem, aproveitando que é o mês de conscientização do autismo. Você deixar uma mensagem tanto para quem já está na linha, quanto quem precisa receber um puxão de orelha para se orientar. Não, eu acho que o que eu tenho a dizer é que procurem informações, né? Informação de qualidade. Autismo não é uma doença. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele tem terapia para tudo. Cada criança é uma criança. Não é uma fábrica que faz todas as caixinhas iguais. São pessoas diferentes, são pessoas, né? As famílias, né? Saibam que quando recebem um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, existem pessoas que estão de coração aberto, de ouvido, né, aberto, com o ombro amigo para estar dividindo esse momento com vocês e estar também fomentando e alimentando a esperança. Terapia, tratamento, ajuda, melhora, salva, né? Não só os pacientes, como as famílias também, que muitos precisam. Não tardem em procurar ajuda. Eu acho que isso é o mais importante. Se você percebe que o seu filho é diferente, né? Ou se ele tem algum atraso, leva para algum terapeuta indicado por alguém, enfim, para que seja feita uma avaliação. Lembra que um cérebro, quanto menorzinho, né, mais ele pode aprender, né, mais rápido ele pode mudar o seu funcionamento. E é isso, assim, eu queria muito agradecer você por ter me chamado. A gente conversou com só a gota, né, menino? Foi ótimo. E agradecer, né, você, a Caio, agradecer a toda a minha equipe que me ajuda demais. Sozinha, eu e Jefferson, a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou, atingir tantas pessoas como a gente atingiu. E eu acho que o propósito é esse, é continuar estudando, né, capacitando pessoas e com muita humildade, né, pedindo, assim, acolher mesmo e pedir que as pessoas confiem em nós, porque realmente o que a gente puder fazer para executar o melhor trabalho, né, para proporcionar a melhor casa, o melhor lar para essas pessoas, a gente vai fazer. Essa é a nossa missão de vida, minha e dele agora.
Show de bola. Não tinha como não trazer. Queria muito que você tivesse participado ali do mês da mulher, mas quando eu vi abril é mês de conscientização, vamos aproveitar ela para isso aqui, porque quando ela for falar, vai ser melhor ela falar de autismo do que ela falar de empreendedorismo. Deixa Jefferson vir falar da parte do empreender, do crescimento, da administração. Deixa ele falar das burocracias que ele gosta, deixa ela falar. Com ele. Deixa ela falar do amor, do xodó dela, do dia a dia, que a gente vê, inclusive difícil até para largar, né? Você teve que começar a pegar certas partes administrativas da empresa, ter que sair um pouquinho do consultório, largar um pouquinho ali o atendimento. E eu vi de longe e de fora como era ruim para você, porque eu também, assim, do lado de cá eu posso não ser médico, eu posso não atender as crianças, mas assim como você, eu sou uma pessoa atuante dentro da minha empresa. Quando eu deixo de fazer uma gravação, quando eu deixo de fazer alguma coisa, de participar de uma fase de edição, de dar um pitaco em alguma coisa ali na animação e tal, em qualquer parte do processo, em qualquer fase do processo ali, eu acho muito ruim. Eu sinto que ficou faltando alguma coisa, sabe? Uhum. E eu imagino que para você não seja diferente. Eu quero agradecer porque você veio, porque você aceitou, porque foi difícil. Porra, como foi difícil trazer essa mulher, meu amigo. Deu certo. Tava mais fácil trazer Ivete Sangalo pra cá, meu amigo. Tava mais fácil trazer a Loki. Tá, cagota. Tava difícil, mas saiu. E o bom é que saiu. E saiu da forma como saiu, com as informações que vieram. Vai rolar corte pra caramba. Vamos alimentar as redes sociais agora com força. Tanto a da gente quanto a de vocês, né? Vai ter muita informação para ser compartilhada. Então, por falar em redes sociais, já sabe, né? Chegou até aqui, não curtiu, não compartilhou, não comentou, não se inscreveu, não ativou o sininho, não fez nada disso, cagou e não limpou a bunda, né, velho? Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, catuca aí nos botões, se tá certo. Na nossa descrição, na descrição do vídeo, tem as redes sociais pessoais e de cada um, aí vocês seguem lá, depois segue a Rede Fome com Amor, segue Zang Filmes também, que é a produtora, a minha produtora, e enfim, @Zangbox, não deixem de seguir, é lá onde a magia acontece ali, no Instagram, no Instagram da gente é que a magia acontece. É onde você vê corte, é onde você lembra das coisas, é onde você recebe uma surpresa como essa de hoje, da gravação ser transmitida. Ainda hoje vamos gravar mais duas pessoas e vamos transmitir também para poder compartilhar com a rede dessa galera. Enfim, só satisfação. Gostei demais do papo de hoje. Muito obrigado. E vocês, meu povo, até semana que vem, que eu não sei quem é que vem, porque eu tenho que fazer a programação ainda na minha cabeça. Valeu!